Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, é o seguinte, estarei repassando aqui para vocês um pouco do conteúdo, né, da nossa revisão de história para recuperação, que será nessa sexta-feira. Será sobre Egito e Mesopotâmia, então aqui vamos ver as questões que caíram no provão. Okay? Então diz assim, a primeira questão aqui. Né? A organização social do Antigo Egito era estamental, permite pouquíssimas mobilidades sociais e marcada pela desigualdade. De acordo com a afirmação, assinale a alternativa correta. Então, letra A, que já vocês estão vendo que é a alternativa verdadeira. Né? O faraó, seus familiares, os sacerdotes, os altos funcionários formavam a corte imperial e desfrutavam de privilégios na sociedade egípcia. Então, claro, é essa a questão verdadeira aqui. Okay? O cargo de faraó era eletivo, é errado, era dinástico, né? Ou seja, passava-se de pai para filho. A letra C diz assim: os camponeses, durante os períodos das cheias, impossibilitados de praticar agricultura, recebiam auxílio financeiro do faraó. Não, isso é incorreto. A letra D, apesar de haver estratificação social, todos os egípcios desfrutavam do mesmo padrão de vida material? Não. Né? O faraó, as pessoas que trabalhavam para o faraó e eram as classes privilegiadas. Na sociedade egípcia da antiguidade não foi observada a presença da classe de escravizados. É errado. Tiveram escravos sim. Okay? Então nós vamos adiante, vamos avançar aqui. Essa questão diz assim: sobre a economia desenvolvida na Mesopotâmia, assinale a alternativa correta. Então, era voltada exclusivamente para o comércio e economia? Não. A pesca era a base da economia? Também não. Agricultura, pecuária, artesanato e comércio foram as principais atividades econômicas praticadas na região? Sim. Né, gente? Então, agricultura, base econômica. Pecuária é aquele que nós vimos lá na transição, né, da pré-história para a Idade Antiga, quando a ideia da agricultura, de você não precisar sair para coletar, trouxe a ideia da pecuária, de você não precisar sair para caçar. Né? Então, era essa a finalidade da pecuária. O trabalho artesanal também é um trabalho importante, lembrando que o trabalho artesanal na época, né, gente, não era o trabalho de fazer lembrancinha, essas coisas, não, principalmente o trabalho de confeccionar roupas e calçados. E o comércio também havia o comércio entre as cidades próximas, principalmente o comércio agrícola. Então era essa a questão. O que tem de errado na D? Constantes guerras entre os povos que habitavam a região impediram o desenvolvimento de atividades comerciais? Não, né, não impediram. Essas constantes guerras que se fala aqui, gente, lembra que quando a gente estuda a Mesopotâmia, nós estamos falando de um período de 2.500 anos. Então, as guerras dos nossos dias são muito mais frequentes do que eram na Mesopotâmia. E a letra E, a religião politeísta, que apresentava divindades nas formas homórficas, impediu a prática da criação de rebanhos para a alimentação. Né? Não tem nada a ver, né? Isso aqui. Vamos para frente. Vamos lá. Próxima questão. Tentar ser bem breve, assim, bem objetivo, né? E acredito que mesmo assim a aula vai ficar um pouco extensa. Leia o fragmento do texto. O faraó é, além de sumo sacerdote-chefe militar, o juiz supremo, aquele que decide as petições em última instância. Né? Um trecho do Jaime Pinsky aí nas primeiras civilizações. De acordo com o autor e seus conhecimentos, o faraó, né, vocês já estão vendo a questão correta ali, não tem como esconder de vocês isso, né? Mas diz assim, né? O faraó tinha o poder limitado pelas cortes militares? Não. Diz assim, exercia somente os poderes político e religioso. Ele exercia poder político e religioso, mas o poder dele não era limitado. Era considerado governante absoluto, centralizava todos os poderes e era uma divindade que governava o Egito. Sim, na visão egípcia era isso mesmo. O que tem de errado na C? Era considerado uma divindade, dividia os seus poderes militar e religioso com os escribas. Claro que não. O poder era dele só. Letra C, desculpe, agora D. Comandava os exércitos e dividia. Desculpe, gente. Vamos para letra E, ok? Me perdoe a falha. Era considerado um sacerdote e exercia somente o poder religioso. Não, tá errado. Ele exercia o poder político e religioso. Ele diz assim: os poderes políticos e econômicos eram pelos militares. Né? Eu sempre costumo dizer que isso ali está no grau de. Quando falta, para a pessoa que elaborou a questão, falta
opções dela escrever mais abobrinha nas questões erradas, ela faz uma coisa dessa. Tá bom? É típico, tá bom? Vamos para frente. Então, essa próxima aqui. As afirmativas a seguir se referem aos saberes desenvolvidos pela sociedade mesopotâmica. Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Número 1. A observação da natureza permitiu o desenvolvimento de forma de controlar a força e o volume de águas dos rios, aos quais seriam usados em favor da sociedade. Está correto, né? A observação da natureza foi muito importante para os mesopotâmicos, não só da água, como dos astros também. 2. A construção de diques e barragens foi essencial para controlar o volume de água dos rios. Sim, porque na Mesopotâmia as chuvas, as cheias, elas não eram assim num período... As cheias no Egito, elas eram mais reguladas, né? Então, assim, eles sabiam os meses e sabiam mais ou menos a quantidade de água que aumentaria. E na Mesopotâmia não. Na Mesopotâmia esses meses podiam variar e o volume também das cheias podia variar, ok? Então era diferente, né? Então a construção de diques e barragens foi essencial, sim, para esse controle. E a número 3, a criação de animais não foi uma atividade desenvolvida na Mesopotâmia, errado, né? A pecuária eles desenvolveram lá sim também. Então a 1 e a 2 são verdadeiras, né? Conforme está aqui na letra C. Muito bem. Vamos seguir adiante. A respeito da organização política do Egito e da Mesopotâmia na Antiguidade, assinale a alternativa correta. Então diz assim: durante a Antiguidade, a Mesopotâmia se caracterizou por ser um grandioso império comandado pelos sacerdotes. Não. Tiveram vários impérios e não um só. Não era comandado pelos sacerdotes, era comandado pelos reis. Letra B. O Egito, durante a Antiguidade, esteve dividido em cidades-estado dominadas pelos mesopotâmicos. Não é nada a ver, né, gente? Era a Mesopotâmia que, durante um período, teve cidades-estado, né? O Egito sempre foi um estado unificado, ok? A partir de Menes, em 3200, que unifica o Alto e Baixo Egito, toda aquela parte da evolução política do Egito. Letra C. O Egito, após sua unificação, teve a monarquia como organização política. O líder político recebia a denominação de faraó. Sim, é essa questão, né? Facinho. A próxima, o que tem de errado? Diz assim, as cidades-estados mesopotâmicas conviveram em perfeita harmonia durante toda a antiguidade? Não, né? Existiam guerras entre elas. E a república foi a forma de governo mais utilizada pelos egípcios e mesopotâmicos da antiguidade, não foi a monarquia, né? Não foi a república. Muito bem, vamos lá. Então aqui nós temos um mapa, né, gente? Ó. O mapa a seguir apresenta a posição geográfica do crescente fértil. Okay? Aonde que está, né, essa posição geográfica do crescente fértil? Essa posição geográfica, ela está mais ou menos aqui, olha. Então ela vai pegar essa região aqui. Opa, só um pouquinho, gente. Então a região do crescente fértil, ela vai pegar essa região aqui. Não deu certo de novo, desculpe, deixa eu fazer aqui só na flechinha do mouse. Então ela vai pegar essa região aqui, mais ou menos, ó, que vai aqui do Golfo Pérsico, pega aqui todo o Rio Tigre e Rio Eufrates, vem por aqui, passa aqui, pega o Nilo aqui, né, a parte da Jordânia aqui e faz isso aqui. Faz como se fosse um desenho de uma lua, né? Por isso o termo... Então, por isso o termo crescente fértil, né? Então, vamos conseguir aqui, vou fazer agora. Então, pegava mais ou menos essa região aqui, ó. Não ligue minha habilidade aqui, né? Com o negócio. É mais ou menos isso, tá bom? Então, formava mais ou menos como se fosse o desenho da Lua da Lua crescente. Claro, não é esse horror que eu fiz aí, né? Era uma coisa mais bonitinha. Mas, enfim, né? Era isso aí. Vamos seguir adiante aqui na questão. Então, o que ele vai perguntar ali? Diz assim, ó. Após observar o mapa, e com base em seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir. Opa, desculpe. Deixa eu mais ali. As afirmativas a seguir.
Número 1. O Crescente Fértil é a região em que surgiram as primeiras civilizações cuja base econômica era a agricultura, isso é correto. Vários estudiosos apontam a falta de registros históricos e arqueológicos que comprovem a ocupação da região na antiguidade. Não, gente, essa questão está incorreta, né? Muito pelo contrário, nós temos registros históricos, registros arqueológicos que comprovam a ocupação da região. É justamente o contrário do que a questão nos propõe, né? Falta de registro. 3. O nome Crescente Fértil está relacionado ao processo migratório que levou à ocupação do continente europeu. Não, gente, nada a ver, né, gente? Não tem nada a ver isso aqui. E a 4, geograficamente, o Crescente Fértil abrangia parte do atual Oriente Médio e porção nordeste do continente africano. Sim, então pegava parte, o Oriente Médio pegava ali a parte do território banhado pelo Rio Jordão, pega também a parte banhada pelo Rio Tigre e Rio Eufrates, e pega uma parte do nordeste africano, que é no Egito, okay? Rio Nilo. Então nós vamos ter a 1 e a 4 como afirmativas verdadeiras. Okay? Então fica a letra E. Vamos lá, mais uma aqui. A respeito da civilização egípcia, leia este fragmento de texto. O Egito fascina quem dele se aproxima, envolvendo a todos num clima de mistério e grandiosidade. Maravilhados com aquela civilização encantadora, cercada de deserto por quase todos os lados, tanto seus próprios habitantes como estrangeiros e visitantes de Heródoto a Napoleão costumavam acreditar o que viam a determinações geográficas e fatores místicos. Entretanto, o segredo da civilização egípcia não é etéreo, nem líquido, e muito menos um presente da natureza. Então, etéreo ali, vocês estão vendo, né, no glossário, é volátil, delicado, né, ou seja, não é delicado. E não é um presente da natureza. Muito bem, então vamos lá. Então, também mais um trecho do Jaime Pinsky, nós temos aqui a questão. De acordo com o fragmento de texto e seus conhecimentos, assinale a afirmativa correta. As cheias do Rio Nilo foram facilmente compreendidas pelos estudiosos da época, o que diminui o mistério e a ideia da grandiosidades associadas ao Nilo. Não, né? Muito pelo contrário, né, gente? Nós já vamos comentar melhor um pouquinho isso quando vermos a questão correta ali. A formação da sociedade egípcia e a sobrevivência dela em meio ao clima desértico é um mistério ainda não desvendado pelos estudiosos. Não. Já sabemos o que os egípcios faziam. Letra C. A grandiosidade da civilização egípcia não dependeu apenas de fatores naturais, mas também da ação humana. Sim, gente. Lembra que em aula eu comentei isso com vocês aí, alunos, que eu falava assim que tem aquela frase do Heródoto, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Que essa frase era uma frase incompleta. Por que ela é uma frase incompleta? Porque o Egito não é só uma dádiva do Nilo. O Egito, ele é uma dádiva do Nilo, mas é uma dádiva também da criatividade do egípcio, ok? Porque nós tivemos ao longo da história do mundo povos que habitaram em várias regiões de grandes rios, inclusive aqui no Brasil. Mas esses povos não tiveram o desenvolvimento dos egípcios. Por quê? Então foi só o rio que possibilitou? Não, né, gente? Foi a inventividade do povo. Então, essa é a questão. Letra D. O Egito era um local de turismo visitado por diversos personagens históricos como Heródoto e Napoleão. Hoje o Egito é um local turístico, naquela época não era. Okay? O Egito não contou com nenhuma vantagem da natureza que favorecesse seu desenvolvimento. Situado em uma região desértica, dependeu exclusivamente da mão de obra escravizada. Não, dependeu da mão de obra dos artesãos, dos camponeses. Okay? Então tá errado e a letra C é correta, conforme vocês já viram ali. Vamos tocando o barco. Rio Nilo em toda a sua extensão. Então, muito bem, nós temos aqui, né, um mapa que nos mostra o Nilo em toda a sua extensão. Aqui acho que pega bem, ok? Tá. Então aqui, gente, aqui nós temos, aqui na parte norte, né, nós temos o Nilo já quase desaguando no mar Mediterrâneo, a parte aqui do Baixo, o antigo Baixo Egito. E aqui nós temos o Nilo, ó, ele sai aqui do Planalto da Etiópia, chamado Rio Nilo Azul. Temos o Rio Nilo Branco, que sai aqui da região do Lago Vitória, ok? E é importante essa observação aqui, gente, né? Logo ali para frente para resolver, né, a questão ali. Então diz assim: de acordo com seus conhecimentos, analisa as afirmativas a seguir. Então, primeira,
A região onde a civilização egípcia se desenvolveu é desértica e o clima árido. Essa questão, gente, claro, ela está correta, né? Você vê aqui por esse mapa aqui, nós temos aqui deserto da Núbia e aqui nós temos, né, o deserto da Líbia. Próximo tudo é o deserto da Etiópia. Desculpe. Próximo ao deserto do Saara. Então, o deserto da Núbia, o deserto da Líbia, o deserto do Saara. Então, essa questão é uma questão correta. A segunda diz assim: o mapa evidencia a extensão do rio Nilo, que ultrapassa os limites do território egípcio e adentra o continente africano, passando pelo deserto da Núbia e pelo planalto da Etiópia. Sim, está certo. Lembra que eu falei para vocês que seria importante essa observação. Então, voltando aqui no mapinha, né? Olha, nós temos aqui planalto da Etiópia, ok? E temos aqui essa região que vem do Lago Vitória, né, gente? Ou seja, ele atravessa várias nações, até aqui, pegando essa parte do deserto, até desaguar no mar Mediterrâneo. Uma coisa que é muito bom lembrar, aqui para vocês, né, gente, é que antes do Rio Nilo ele ser antes da descoberta do Rio Amazonas, se achava que o Rio Nilo era o maior rio em extensão territorial, o maior rio em extensão e volume d'água do mundo, né, antes da descoberta do Amazonas. Depois se viu que o Amazonas era maior e também mais extenso. E a 3 diz assim: a região em que se localiza o delta do Rio Nilo era conhecido como Alto Egito, enquanto a faixa que acompanha o rio era conhecida como Baixo Egito. Muito pelo contrário, gente, né? Aqui nós temos, aqui vale a pena voltar aqui em cima e a gente destacar essa parte aqui novamente, para vocês terem uma ideia aqui. Então, essa parte aqui, gente, né, essa partezinha aqui, que eu marquei para vocês, essa parte aqui era chamado de Baixo Egito. Por que Baixo Egito, gente? Porque está no nível do mar, ok? Então, não confundam norte com para cima e sul para baixo, ok? Aqui nós temos uma representação cartográfica, né? Então, veja ali, próximo ao nível do mar, altitude zero, então baixo, ok? Essa região aqui era uma região mais alta, e essa ainda mais alta aqui do Planalto da Etiópia, aqui, onde nasce uma parte do rio aqui, né? Então, aqui nós temos, né, a parte do Alto Egito, Alto Nilo, desculpe, e aqui o Baixo Nilo. Então, o que a questão propõe é o contrário, ok? Então, por isso que está errado, né? Então, nós vamos ter aí a 1 e a 2 como verdadeira e a 3 como errada, ok? Vamos adiante. Gente, eu vou tentar acelerar mais o ritmo aqui, tá bom? Porque nós já estamos quase 20 minutos de aula. Então, observe a imagem a seguir. Então, temos ali o Nilo aqui de fevereiro e março, e aqui o Nilo em agosto e setembro, que é a época das cheias, ok? Isso aqui eu tentei explicar para vocês isso aqui na nossa aula, né, sobre o Egito. Então diz assim: de acordo com a imagem e seus conhecimentos a respeito da região na qual se desenvolveu a civilização egípcia, assinale a afirmativa correta. Então diz a letra A: as condições climáticas e geográficas somadas ao trabalho e à organização humana influenciaram fortemente a formação da civilização egípcia? Sim, é essa a questão correta. Não é só o Egito uma dádiva do Nilo, como disse o Heródoto, é uma dádiva do Nilo, mas também é uma dádiva da criatividade do seu povo, ok? Então, as outras estão erradas, gente. Vamos tocar o barco aqui, né, para não ficar tão extenso. Vamos lá. Sobre a Mesopotâmia, assinale as afirmativas a seguir. Então vai dizer assim. Opa, desculpe. 1. A denominação Mesopotâmia é originada dos termos meso, meio, e pótamos, água, ou seja, terra entre rios. Está correto. É isso mesmo. É um termo grego, né? O próprio Heródoto, o mesmo que falou Egito, uma dádiva do Nilo, que falou essa frase aqui. 2. As cheias do rio Tigre e Eufrates ocorriam raramente e dificultavam a prática da agricultura. Não eram raramente, elas ocorriam, tinham um ciclo, né, que elas ocorriam, elas não eram tão regulares quanto as cheias do Nilo, mas não eram raras as cheias não, né, pelo menos anuais.
3. Para melhor aproveitamento das águas dos rios, os povos da Mesopotâmia construíam canais, diques e tanques. Sim, essa questão está correta, né, conforme nós já vimos lá, e temos a resposta aqui 1 e 3 como afirmativas verdadeiras. Muito bem. Analise os documentos a seguir. Então aqui nós temos uma placa de escrita cuneiforme, né, uma tabuleta, uma argila, que diz assim, né? Também os signos se simplificavam. São formados com a impressão de um estilete em forma de cunha na argila, ainda mole. Daí o nome da escrita cuneiforme dada a ela. Os padrões de mensuração também tinham que ser padronizados. Arrecadar ou pagar impostos. Fixar volumes e medidas ou comerciar sem estabelecer padrões. Assim, na Suméria, estabeleceram-se padrões cuidadosos quando o comércio se desenvolve e os tributos têm que ser arrecadados. Então, nós temos ali signos, né, como símbolos e mensuração como determinação de medida, né, de medir. Então, nos tem aqui as alternativas. Opa, desculpe. De acordo com os documentos, a escrita cuneiforme, 1, era realizada em tabuletes de bronze? Não, de argila. Ok? Então já está errado aqui. 2. Facilitou o controle das atividades comerciais e os registros cálculos realizados pelos comerciantes? Sim. Pode ser definido como um sistema de símbolos produzidos com um estilete em forma de cunha sobre uma tabuleta de barro? Sim. Por isso o nome cuneiforme, a 2 e a 3 estão certas. E vamos para frente. A fotografia apresenta um zigurate. Então temos lá. Assinale a afirmativa que apresenta as finalidades dessa construção da Mesopotâmia. Então, para que servia um zigurate? Então, nós já temos ali a letra D. Funcionava como templo, local para estudo dos corpos celestes e ainda era local de arrecadação de impostos. Ok? Essa é a questão correta. Tá bom, gente? E como está bem extensa já essa aula, nós temos mais 2 questões. Vamos dar uma apuradinha aqui. Então, tem lá. Assinale a alternativa incorreta. Ok? Então, o que está errado aqui nessas questões? Vamos pegar aqui. Então, o que tem de errado aqui é a letra E, gente. Diz lá, os egípcios são um dos povos do sul da África, né? Nada a ver, né, gente? Ou seja, do nordeste da África lá. De mais destaque na história antiga. Então, essa parte do sul já dá como errado. Isso se dá pelas construções realizadas por eles, mas pelo conhecimento desenvolvido por esse povo, muito relacionado ao Rio Nilo. Está errado. As outras questões ali estão corretas, ok? Só estou acelerando aqui porque nossa aula já está um pouco extensa, sei que fica muito cansativo ficar falando demais aqui. E diz essa questão aqui. O fragmento a seguir aborda o desenvolvimento urbano na antiguidade. No Egito e na Mesopotâmia havia, portanto, condições potenciais altamente favoráveis à agricultura. Condições essas, entretanto, que precisavam ser aproveitadas com um trabalho sistemático, organizado e de grande envergadura. De acordo com o texto, então, o que de acordo com o texto, o que está correto, né? É a letra D, que diz ali que as primeiras civilizações desenvolveram-se em locais onde se podiam praticar a agricultura e o trabalho coletivo para aproveitamento das cheias dos rios. É essa a questão correta, né? A letra A lá, quando fala que se desenvolveram-se no interior do continente africano, está errado, né? Ou seja, interior se subentende aí, no caso, mais uma parte mais central, né? As condições climáticas foram o único fator determinante para o desenvolvimento das primeiras civilizações? Não, né? Lembrando sempre do Egito, uma dádiva do Nilo. O surgimento das primeiras civilizações poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo? Se poderia, por que não ocorreu, né? Então, não é só isso. E a letra E, né, só para encerrar, as cheias dos rios que banhavam o Egito e a Mesopotâmia eram completamente irregulares. Na Mesopotâmia era irregular, mas no Egito não era. Então aqui, desculpe. As cheias dos rios que banhavam, né, o Egito e a Mesopotâmia eram completamente irregulares, não sendo possível praticar agricultura. No Egito era regular, na Mesopotâmia não era, tá bom? Então, aqui que está o erro da questão.
Muito bem, gente. Vai cair no nosso provão sobre Egito e Mesopotâmia, ok? Pessoal, façam com calma, né, a prova, vocês podem consultar, né, a gente não tem como averiguar isso. Se tivesse na escola não poderia, mas vocês podem consultar. Vale a nota bimestral, ok? Boa sorte para vocês, bons estudos, façam com calma, né? Que Deus abençoe, que Nossa Senhora esteja intercedendo por nós para que esse período de pandemia passe o mais rápido possível, para que possamos voltar às nossas atividades de forma o mais normal possível. Deus abençoe vocês, alunos. Até a próxima.